A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção podermos novamente estar juntos, né? Nessa quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Né? Já estamos caminhando para metade do mês de novembro. Veja que o ano passou rapidamente, não é? Passou rapidamente. Vamos ler um texto bíblico, Atos, capítulo 1. Diz assim o texto, a partir do versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Glória a Deus. Esta palavra que nós desejamos, né, ler na abertura desta nossa live de hoje, desejando que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos, que estão sempre conosco e estão acompanhando, não é, estas transmissões que fazemos, onde Deus tem oportunizado aos nossos amados tirarem dúvidas que têm a respeito de assuntos ligados à teologia, assuntos ligados ao ministério evangélico, ao ministério cristão, ao trabalho eclesiástico, ao trabalho que se realiza na igreja no seu dia a dia. Queremos reforçar aqui para os nossos irmãos o trabalho que realizamos nessas lives CFJP, que estão ligadas ao nosso curso para formação de jovens pentecostais. Lembrando aos nossos irmãos que ainda é possível você abrir um núcleo na igreja e envolver a mocidade, a juventude da sua igreja, com este curso abençoado de preparação da nossa mocidade para este trabalho muito especial. É importante que nós tenhamos os meios de capacitarmos a nossa juventude, porque os dias são maus e precisamos ter a nossa juventude qualificada a cada dia, ensinada e muito bem embasada, não é? E por isso nós, junto com o pastor Ciro Sanches Iborde, que este módulo do curso para a formação de jovens pentecostais, e também gravou as aulas, né, desse material, estamos aí oportunizando as igrejas estarem fortalecendo os vínculos da juventude, abrindo uma classe especial com os jovens para estarem estudando através do CETADV, o nosso curso para a formação de jovens pentecostais. Eu vou pedir aqui para a patroa, a irmã Eliane, a vice-diretora do CETADV, que ela me socorra, pegando para mim aqui o módulo do curso que ficou fora do alcance das minhas mãos. Isto aí, pensa. Ciro, a paz do Senhor, meu jovem, quanta benção, quanta ação. Paz do Senhor, pastor Ecles. Pronto, a irmã Eliane me socorreu aqui. Eu ainda quase derrubou meu quadro, rapaz, daquele predileto que eu tenho ali. É nada, para com isso, filha. Está aí o material, eu queria apresentar aqui para os irmãos, né? Esse é o módulo do nosso curso para a formação de jovens pentecostais. Um módulo com 296 páginas, que foi escrito pelo pastor Ciro Iborde, que também gravou as videoaulas, não é? Que são disponibilizadas na nossa plataforma online, para que os nossos jovens estejam buscando qualificação, conhecimento bíblico, conhecimento teológico e também conhecimento para a vida, não é? Olha só os temas aqui: o jovem cristão e os seus relacionamentos, relacionando-se com pessoas, perdoar é preciso, relacionamentos afetivos, o que é namoro, como conduzir o namoro, relacionando-se com os pais. Isso tudo no capítulo que trata sobre os relacionamentos interpessoais. Aí nós temos um capítulo que trata a respeito da sexualidade, a juventude cristã e a sexualidade, o mundo e a banalização do sexo, pureza sexual, como evitar as práticas e pensamentos maus, como vencer as tentações. E ainda um outro capítulo sobre preconceito e homossexualidade, respeitando a si mesmo e ao próximo, o que é preconceito e discriminação. Aí falamos sobre homossexualidade, homossexualismo e homofobia. A juventude cristã na era digital é um outro capítulo deste módulo, não é?
Estudando para ter uma carreira, que é um capítulo exclusivo onde incentivamos os nossos jovens a estarem estudando para terem uma profissão, uma carreira profissional e também para estarem à disposição, porque no capítulo seguinte nós tratamos justamente a respeito do jovem cristão, o seu comportamento, o seu chamado para o ministério, convivendo com a família, em obediência aos pais. Por que mentir aos pais? Olha só que lindo isso aqui. Como entender os pais e convivendo com toda a família. Ainda o que é ser um cristão pentecostal é um capítulo, o outro, o jovem pentecostal e o ministério, e por fim, um capítulo onde é tratado a respeito das principais doutrinas pentecostais, a salvação em Cristo, a eleição, predestinação e segurança da salvação, batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, e a nossa bem-aventurada esperança. São aí os capítulos deste módulo, curso para a formação de jovens pentecostais. Você pode fazer de forma individual, sozinho, tendo o módulo na mão, assistindo as videoaulas, como também pode estar montando uma classe para envolver toda a mocidade da igreja com o curso. Depois nós vamos falar a respeito dos demais trabalhos que estão aqui, mas quero oportunizar aqui ao pastor Ciro de dar a sua saudação inicial nesta noite. Pastor Hércules, um prazer estar mais uma vez aqui participando dessa live tão especial, né? Hoje nós vamos para, além das lives que fizemos, né, do Setembro Amarelo, lives especiais para tratar de assuntos teológicos, descontando, né, tudo isso, hoje nós vamos para a pergunta de número 198. Olha aí que benção. Só dessa série de lives aqui, CFJP, né? Sem Pronto. Contar também aquela perguntas série escatológica. As perguntas escatológicas continuam vindo para mim, mas eu estou também respondendo lá no meu canal e tal, porque esse assunto, como eu falei uma vez para o irmão, é interminável, né? É interminável. Tem aquele indivíduo que ele não ouviu a resposta de ontem, aí hoje ele pergunta novamente, e você vai ter que acabar respondendo outra vez. É verdade. Né? O camarada pega como se dizia antigamente, pega o bonde andando e quer sentar na janelinha, né? Aí teve um irmão que deu uma sugestão para a Eliane. Ela falou assim, irmã, você tinha que fazer assim, ó, você tem que colocar a partir de quantos minutos, de qual live é que está a pergunta tal. Olha só, eu gostei da ideia dele, a ideia é boa. A partir de quantos minutos da live número tal está a pergunta que eu preciso da resposta? O pessoal quer facilidade, né? Então, mas é bom, a ideia do irmão até é boa, né? A ideia dele até é boa. Mas o pessoal não quer fazer nenhum esforço, né? O pessoal só quer... Tem que buscar um pouco também. Tem que ir atrás. Eu até, um dia desse, eu estava meditando nessa questão, porque logo que eu me converti, não era muito difícil, a gente abria assim em cima de uma mesa, da mesa da cozinha, porque eu não tinha uma mesa especial para isso, né? Abria assim 3, 4 versões de Bíblia, colocava um bloco para anotação ali, e tinha livro para consulta e tal. Então você tinha ali 5, 6 materiais diferentes para fazer um estudo. E aí eu começo a lembrar que estudos que eu fiz desta época, eu lembro até hoje, e teria condições de mencioná-los novamente. Porque quando você busca, quando você pesquisa, quando você vai atrás, até a capacidade de assimilação, ela se torna maior. E muitas vezes aquela resposta pronta, no momento ela se satisfaz, mas se você tiver que repercutir ela 1 ou 2 dias depois, você já não dá conta mais de repercutir ela, porque como você não pesquisou, não foi atrás e tal, então a capacidade de assimilação não ajuda, não é, nessa questão. É verdade. Mas nós vamos seguindo aqui, porque nós temos uma lista, ela não chega a ser interminável, entendeu? Mas ela é grande. Certamente não vai ser possível isso tudo aqui hoje. Mas tem pergunta do Jairo Barbosa, do Jordac, Juan Patrick Rodrigues, Francisco Alana Alves, Islane, Jairo Barbosa, Gabriel Fraga, Vitor Mateus, Everton, e vamos lá, Kleber Lima, e outro aqui do Kleber, Tiago, enfim, meu Deus, é uma quantidade grande. Então nós vamos aqui, o Jairo Barbosa sempre está conosco. E hoje nós vamos contemplar aqui uma pergunta feita por ele a respeito dos testemunhas de Jeová, se serão salvos.
os testemunhas de Jeová, se eles serão salvos. Vamos tentar dar respostas bem objetivas, né, para respondermos aí o máximo de perguntas possível. Olha, pastor Hercules, com respeito a essa pergunta, eu vou dar uma resposta indireta, a priori, né? Porque a gente dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, parece que a gente está assumindo o papel de Deus, né? Então, eu vou citar o que diz a Bíblia, e aí a gente chega na conclusão, né? Então, o que diz a Bíblia? Quem será salvo, de acordo com a Bíblia? A Bíblia diz quem será salvo. Quais são as pessoas que vão ser salvas? Elas vão ser salvas fazendo o quê? Não é? Claro que a salvação é pela graça, mas para a pessoa receber a salvação pela graça, ela tem que fazer alguma coisa. Então, vamos citar algumas passagens bíblicas para estudo bíblico, que não vai dar tempo de ler todas aqui. Mas, por exemplo, João 3, 16 e 17, texto conhecidíssimo de todos. Versículo 16 é o texto áureo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Agora, diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós vamos para Romanos 10, versículos 9, 13, e também Atos, capítulo 2, versículo 21. Ali a Bíblia mostra que quem confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí nós vamos para Marcos 16, versículo 16, e também Atos 16, versículo 31. A Bíblia diz que quem crer, Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. E Paulo, lá em Atos 16, 31, disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E também lá em Mateus 10 e 22, e Mateus 24 e 13, e Marcos 13, versículo 13, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós vemos aí que é necessário crer em Jesus, é necessário confessar Jesus como Senhor, e é necessário permanecer crendo nele, confiando nele. Aí, o irmão pergunta sobre as testemunhas de Jeová. Quem são as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová, lamentavelmente, é uma seita pseudo-cristã. Por que é pseudo-cristã? Porque eles não creem que Jesus é Deus. A Bíblia diz que para ser salvo, a pessoa tem que crer e confessar Jesus como Senhor. Confessar Jesus como Salvador. E as testemunhas de Jeová sequer creem que Jesus é Deus, porque, inclusive, na tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é a tradução da Bíblia deles, que não é uma tradução a rigor, a partir dos originais, é uma tradução que, na verdade, é uma paráfrase. Eles aproveitaram versões do inglês. É uma versão atualizada da Bíblia, né? Pois é. É uma atualização da Bíblia de acordo com os pressupostos deles. E só para dar um exemplo, lá em João capítulo 1, versículo 1, nessa tradução deles, diz assim, no princípio era a palavra. Bom, palavra e verbo são sinônimos nesse caso, porque o termo no grego é logos, palavra, né? Então, uma referência a Jesus como a palavra de Deus. Mas na versão deles diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, eles colocam um artigo aí, não é? E a palavra era um Deus. Aí eles colocam um artigo indefinido e colocam um Deus com D minúsculo, ou seja, Jesus para eles é um Deus, como qualquer outro. Ora, o próprio diabo é chamado de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desse século, isto é, o diabo,
cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, lamentavelmente, as pessoas que estão ligadas a essa seita pseudo-cristã, porque não é uma seita cristã, nem cristã nós podemos chamar, é pseudo-cristã, porque eles muitas vezes são identificados como cristãos, mas eles, a rigor, não pregam o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, que é Deus, porque a Bíblia diz que ele é Deus, o próprio Deus Pai, nós tivemos aqui uma live falando sobre isso, o próprio Deus Pai diz a respeito de Jesus, o Filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus é Deus. Então, para ser salvo, a pessoa tem que crer que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, tem que confessá-lo como Senhor. E a resposta que a gente pode dar é esta. Não é que nós estamos querendo condenar pessoas e mandar pessoas para o inferno, porque nós não temos esse poder e essa autoridade. Mas a Bíblia diz que para ser salvo, a pessoa tem que crer que Jesus é Senhor, tem que crer que Jesus é Salvador, tem que entregar a sua vida a Ele, né? Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele diz na sua palavra, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É preciso seguir Jesus, é preciso obedecer Jesus, é preciso crer que Ele é Deus e Deus Salvador, porque só Deus pode salvar. Aliás, por isso que Jesus é Deus, Senhor e Salvador. Maravilha. Tá aí o Jairo Barbosa, está ali. Colocando outra pergunta, né? Nosso amigo. E já aproveitando para colocar outra pergunta. O Jairo é uma benção. O Jairo, se eu não estou muito enganado, ele é de Alagoas. Se eu não me recordo a cidade. Nosso amigo lá de Maceió. Vamos aproveitar para dar uma saudação a todos os nossos amados que já estão conosco hoje aqui. Né? O pastor Evandro já deu um oi e já até colocou aí o número de irmãos que estão conosco na live. O pastor Adriano Aoki, lá do Japão, Deus abençoe, não é? Sempre essa live tem acompanhado os trabalhos aí. Essa live é chamada de jovens, né? Pentecostal, mas só tem professor aí, professor Jairo de Maceió, aí o professor Evandro, o pastor Aoki lá do Japão, que também é um grande ensinador. Ou seja, só tem mestres, né? E a gente aqui tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Com certeza. sempre. Há uma grande nuvem, né, de testemunhas, né, parafraseando o que diz lá em Hebreus 11, claro, falando daqueles heróis da fé, eles que são a nuvem de testemunhas. Mas fazendo uma aplicação aqui, nós temos também uma grande nuvem aqui. Com certeza. De professores aqui que estão observando. Claro, muitos deles humildemente para aprender e também para verificar se a gente está falando tudo certo. Está falando, né? Coisa com coisa, né? Né, professor Evandro, que está sempre aí de olho. Professor Evandro Carlos, nosso amigo lá do A verdade é que os irmãos nos ajudam, né? A verdade é que os irmãos nos ajudam, porque essas perguntas, algumas a gente até tem a resposta pronta e outras a gente carece de fazer alguma pesquisa. E aí nisso a gente consegue fazer uma reciclagem do conhecimento e em alguns casos a gente vai buscar de fato. Então é uma bênção tudo aquilo que os irmãos participam aqui, a participação de cada um. Inclusive, lembrando que você pode deixar a pergunta aqui no comentário, tanto da live, como também depois que a live vai para o nosso canal no YouTube, lá no canal CETADB no YouTube, lá também nós temos vários irmãos que fazem as perguntas através do canal no YouTube. Você pode mandar e a gente vai colocar na lista aqui e vamos procurar responder aos irmãos na ordem que as perguntas vão chegando, não é? Agora está aqui o Jordaque. Ele pergunta a respeito da CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil. Se é seita ou não. Olha, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, que foi fundada em 1910 por um homem chamado Louis Francescon, não é? Como nós até comentamos aqui numa outra ocasião, ela não é uma seita, né? Vamos dizer que é uma seita, mas ela tem algumas características de seita, lamentavelmente. Sendo aqui bem claro, né, na minha resposta, a Congregação Cristã no Brasil não é uma seita, mas ela tem algumas características aí que às vezes, né, claro que
não vamos aqui dizer que a igreja ela se mantém da mesma forma desde 1910, porque com o passar do tempo, algumas coisas vão mudando. A própria Assembleia de Deus, ela se dividiu, se subdividiu, ela tem alguns ministérios, algumas convenções. Então, você tem ainda aquela Assembleia de Deus que é fiel à sua tradição, mas que também se atualizou, né? Porque nós nos atualizamos em alguns pontos. A Bíblia não. A Bíblia não precisa de atualização, exceto da linguagem, né? A Bíblia, claro, por isso que temos a versão atualizada de Almeida, porque a linguagem muitas vezes é atualizada, mas não a mensagem. A mensagem de Deus é eterna. Pedro foi muito claro, inspirado por Deus, ao dizer: toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus não precisa de atualização coisa nenhuma. Nós nos atualizamos, né? Porque às vezes nós temos uma visão que é presa ao tempo, os costumes. O pastor Antônio Gilberto, no seu manual de escola dominical, ele é muito claro. Ele diz que a doutrina não muda. A doutrina é imutável, porque a doutrina é a palavra de Deus. Por isso que a doutrina gera bons costumes. Os costumes não geram doutrinas. Agora, os costumes são locais, os costumes... Né, houve um tempo, por exemplo, na nossa igreja, ainda estou falando da Assembleia de Deus, na nossa igreja não podia usar perfume. Olha, irmão, nós já temos o perfume de Cristo e tal. Aí o camarada levantava a mão para dar um glória a Deus, o outro do lado quase desmaiava. Né? O rádio era a caixa do diabo. Hoje a gente usa o rádio, usa a internet. Então, algumas coisas a gente precisa observar. Claro que a gente está com a mente aberta, mas a gente sabe onde está pisando, porque nós, graças a Deus, conhecemos a palavra de Deus. No caso da nossa da igreja aí que foi citada, a Congregação Cristã do Brasil, ela defende algumas doutrinas que nós consideramos estranhas. E também achamos estranha a conduta, muitas vezes, exclusivista. Porque a congregação cristã, ela tem uma aversão à Assembleia de Deus, por exemplo. Nós somos chamados de primos. Nem irmãos nós somos. Não, vocês estão a um passo da graça. Vocês não estão na graça, nós já estamos, vocês não. Então veja como isso já acaba sendo, na verdade, não que ele seja uma seita, mas esse comportamento é um comportamento de quem pertence a uma seita. Porque, veja, nós, por exemplo, falamos aqui dos irmãos calvinistas e tal, nós temos diferenças com os calvinistas, mas eu considero os calvinistas meus irmãos. Eu não digo que eles são primos, que eles ainda não são salvos, que eles estão próximos de ser salvos. Não, eles são salvos, eles têm uma maneira diferente de crer, sobre a soteriologia especialmente, mas eles são meus irmãos. Eles também às vezes nos criticam, alguns até usam alguns adjetivos exagerados e tal, que às vezes até gera um mal-estar, mas o calvinista que não é extremista, eu tenho amigos, né, que nos consideram irmãos, né? Então, agora, o problema da congregação é essa. Agora, deixa eu só citar rapidamente aqui alguns pensamentos. Por exemplo, eles criticam os pastores da Assembleia de Deus, dizem que eles são assalariados e tal, mas nem todo pastor assembleiano é assalariado, mas aquele que é, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, né? Então não é antibíblico. Eles dizem que a igreja não precisa de pastor, que a Bíblia não diz. Ora, a Bíblia é clara, quando diz que Jesus deu dons para a igreja, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Está lá em Efésios 4 e 11, só para citar uma passagem. Mas também tem outros termos sinônimos, bispos e etc., presbíteros, tudo isso está ligado ao ministério pastoral. Eles dizem que as mulheres devem usar o véu, e os crentes devem se saudar com o ósculo santo. Veja, isso não é apenas um costume. Porque se fosse apenas um costume, eu sou sincero com o irmão, eu respeitaria. Cada igreja tem o direito de ter o costume que quiser. Mas o problema é que eles dizem que a mulher que não usa véu, ela está em pecado contra Deus.
E aqueles que não se saúdam com o ósculo santo também estão em pecado. Veja que agora, com esse problema da pandemia, essa doutrina teve que ser revista, né? Mas eles dizem que a pessoa tem que se saudar com o ósculo santo. Veja, ter esse costume não tem problema nenhum. Se eles querem preservar, é algo ligado à cultura oriental, né? Quando Paulo falou de ósculo santo, era algo do primeiro século, ligado à cultura oriental. Hoje, o ósculo santo pode ser perfeitamente substituído por um aperto de mão, ou hoje em dia só com o cotovelinho assim. só com o cotovelo, só aí pode ser substituído. Então, quer dizer, mas se eles quisessem manter isso, tirando essa questão da pandemia, não, nós vamos continuar nos saudando com o ósculo santo, é um costume nosso, tudo bem, podem ter o costume. O problema é que eles têm esse costume e dizem que quem não tem está errado. É aí que está o problema. A questão do véu. A Bíblia não diz que a gente tem que usar véu. Ali também era uma questão local da igreja de Corinto. Porque naquele tempo, ter a cabeça rapada era repugnante para os judeus. Só as adúlteras e escravas tinham a cabeça rapada. A Bíblia mostra lá em Números. Agora, na CCB, não é meramente um costume, é um dogma. A ponto de eles acusarem as igrejas que não usam. O ósculo santo também, não é meramente um costume, eles acusam os outros também. Outra coisa, eles dizem que o evangelho não deve ser pregado fora dos locais habituais de culto. Por exemplo, fazer culto na praça e tal, porque eles se apegam naquele texto de Mateus 6 e 5, que Jesus disse, não sejais como os hipócritas e tal. Só que Jesus estava condenando a hipocrisia. Jesus não estava condenando a pregação ao ar livre. Jesus estava condenando a hipocrisia. Porque se você olhar com mais atenção, você vai ver que o próprio Senhor Jesus pregou em público, ele mandou os seus discípulos pregarem também, ele enviou os 12, e depois enviou mais 70, e ele nos entregou a grande comissão, né? Então, essa questão. Eles dizem também que o pregador não precisa estudar, porque Deus dá a palavra na hora e tal, mas a Bíblia é clara a dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Então são elementos aí, sem falar que eles também têm aí um apego à teologia calvinista, né? Embora não se admita, mas eles creem dessa forma, a gente não vai condenar, porque é a maneira deles crerem. O problema é eles acharem que nós não somos irmãos, que as outras igrejas estão a um passo da graça, porque isso aí acaba fazendo com que eles tenham uma característica de seita. Mas veja, não estou afirmando que a CCB é uma seita. Eu não considero. Inclusive, muitos dizem que eles são os que trouxeram o movimento pentecostal para o Brasil, né? Porque veio um ano antes, né, da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus em 1911, e eles começaram em 1910, com Louis Francescon, né? Agora, tem esses problemas aí, essas dificuldades, tanto que a Assembleia de Deus e congregação nunca puderam fazer eventos juntos, porque eles são exclusivistas. Alguém dirá, a Assembleia de Deus também é exclusivista. Não, a Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus pode ter todos os defeitos, ela pode também criticar outras denominações, mas qualquer pessoa que chegar na nossa igreja, de outra denominação, vai ser tratado como irmão. O irmão da Igreja Batista, o irmão presbiteriano, até o da congregação cristã, se for lá, vai ser tratado como irmão. Agora, se você for na congregação cristã e se identificar que você é da Assembleia de Deus, o pessoal vai dizer, irmão, quando Deus te chamar, não é? Para você, porque ele vai considerar que você ainda não é salvo. E esse que é um problema que eu vejo maior aí na CCB, que é esse exclusivismo. Além desses elementos outros que eu citei. Uhum. Eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só em nome de Jesus. Eu sei que eu tive que fazer uma pesquisa a fundo, porque não tem isso também. Meu pai é membro da congregação cristã, então eu tive que fazer uma pesquisa mais a fundo a respeito. Francescon, ele iniciou a congregação cristã do Brasil aqui no Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina. A igreja primeira de madeira que ele fez ainda está lá, preservada, enfim. E por muitos anos, a sede da congregação cristã no Brasil foi aqui em Apucarana. Eles têm aqui um patrimônio muito bom.
e depois é que foi transferido para o Brás, lá em São Paulo. Então, eu levantei a informação, porque a época... Inclusive a sede deles, lá no Brás, é na rua do Museu do Imigrante. Né? Então, há uma informação que essa eu teria que ainda buscar com mais clareza, que ele veio, franciscou, no mesmo navio que Gunnar Ving e Daniel Berg, que ele experimentou o movimento pentecostal na mesma forma, na mesma época, e que chegando no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Ving foi congregar com os batistas, e ele já automaticamente veio para o sul, para começar o movimento e que veio a ser a congregação cristã no Brasil. Ele, com a doutrina calvinista, de fato. Hoje eles não assumem isso, mas ele, de fato, trouxe consigo na sua bagagem a doutrina calvinista. Essa questão do mesmo navio realmente carece de confirmação. Agora, de fato, o Louis Francescon, ele era lá de Chicago. Ele teve influência de William Durham, né? Com certeza. Então é o mesmo lugar por onde passou Daniel Berg e Gunnar Ving. Porque Daniel Berg e Gunnar Ving, a rigor, né? Muitas vezes a gente faz um vínculo com a Rua Azusa, em Los Angeles, mas a rigor, Daniel Berg e Gunnar Ving vieram de outro movimento lá de Chicago, que, claro, teve também ligação, de alguma forma, com a Rua Azusa em Los Angeles, porque era um grande mover de Deus que estava acontecendo naquela época, que começou em 1901 ali, né, em Topeka, no Kansas, com aquele outro homem lá, William Fox Parham, né, que Deus usou ali poderosamente também. Na verdade, começa, né? O movimento começa com um Parham. Apesar dos defeitos dele, né, que ele não gostava do ensino formal e tal, mas ele colocou os alunos para estudar. Para pesquisarem o assunto. E ali em Deus fez a obra. Fez a obra, aí o William Seymour, né, foi um dos alunos que aprendeu também. Muito influenciado, né? Exatamente. Só que, de fato, o Louis Francescon, né, ele teve lá, certamente ele conheceu Daniel Berg, Gunnar Ving. Agora, essa questão deles terem vindo no mesmo navio... A história deles, a história que eles contam, não a nossa, né? A história que eles têm, dá essa informação. Eu levantei isso porque... como eu disse, o meu pai é de lá, e aí nós sentamos um dia para conversar a respeito dessas questões. É provável porque realmente era uma viagem muito longa, não tinha tantas viagens assim, né? De fato. É bem possível que eles vieram mesmo. E a Assembleia de Deus começou em 1911 porque, na verdade, na chegada imediata, eles já não foram abrir a igreja, né? Eles foram para a Igreja Batista. Dos batistas, passou o tempo, até que aprenderam o idioma, e aí a coisa funcionou. Mas nós louvamos a Deus, primeiro pelo mover de Deus, porque eu penso que quando aqueles jovens seminaristas foram pesquisar a respeito da obra do Espírito Santo, não é? A pedido de Parham, eu acho que ali Deus já começou a dirigir a coisa para todo esse movimento maravilhoso que é hoje, especialmente a nossa Assembleia de Deus, que é o maior movimento pentecostal do mundo, não é? Que foi também o reavivamento, né? Bom dizer que foi o reavivamento da fé pentecostal, porque muitos às vezes dizem, isso aí é um movimento que começou, é novo, como se fosse uma seita, né? Mas não, a Assembleia de Deus, ela acompanha, né, a história do cristianismo, e para nós, claro, né, nós cremos que nós derivamos as nossas doutrinas da própria Bíblia, né? Então, o que aconteceu... Eu louvo a Deus, pastor Ciro, porque tantos irmãos que estão conosco aqui e tal, a gente observa assim, o movimento pentecostal, ele não começou com um aviãozinho na igreja, com gente caindo, com nada disso. O movimento pentecostal começou através de irmãos e irmãs sentados, estudando a palavra de Deus. Todo avivamento genuíno, pelo menos os que eu estudei, os que eu busquei, porque logo que me converti, eu acho que nós já conversamos a respeito disso aqui, eu não me converti na Assembleia de Deus, eu estudei a respeito disso, todos os movimentos pentecostais, todos os movimentos do Espírito, todos os movimentos de Deus na história da igreja começou através do estudo. Homens e mulheres que se dedicaram a buscar a Deus na sua palavra
e aí você tem um avivamento genuíno, algo consistente, que mexe com as pessoas, que muda a vida das pessoas, que faz com que as pessoas produzam frutos que glorifiquem o nome do Senhor. E acho que o movimento de Deus genuíno começa a partir daí. Quando que alguém vai ser avivado? Quando ele começa essa busca pela palavra de Deus. Não que a palavra de Deus seja para nós um ídolo, porque um dia desse um bandido que tem aí, né, um sem vergonha que está por aí, ele falou que a igreja evangélica, e citou inclusive a Assembleia de Deus, que tem a Bíblia, né, como um ídolo. Essa aqui, inclusive, uma que eu ganhei do pastor Lucy Francis, por ocasião da comemoração dos 50 anos da igreja do Amapá. Aí ele fala que nós temos a Bíblia como um ídolo. Não, na verdade, nós temos a Bíblia como um referencial de Deus. Tá nós conhecemos a Deus pela palavra. Está na moda agora, tem um grupo aí de inimigos da Bíblia, né? Chamar quem gosta da Bíblia de bibliólatra. E nós já falamos aqui que é um termo que é contraditório em si mesmo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você ler o Salmo 138, você vai ver que Deus, a Bíblia diz que Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Por que a Bíblia diz isso? Porque a palavra de Deus e o Deus da palavra, eles estão... Não tem como você dizer que você ama a palavra de Deus e que o Deus da palavra está acima da palavra de Deus. Não. Então quem ama o Deus da palavra, ama a palavra de Deus. Isso não é idolatria. Idolatria é quando você coloca algo acima de Deus e que atrapalha a sua comunhão com Deus. Agora, pastor Arco, só um comentário aqui rápido. O irmão Ju... Tá difícil aqui o nome aqui. Jusderland aqui. Jusderland. Ele diz que a CCB é um povo bom. No entanto, suas doutrinas... Eu não disse que não é um povo bom, tá? Só explicando. Eu não estou criticando os nossos... Eu até não tenho dificuldade de considerá-los irmãos. Eu estou dizendo que de lá para cá eu falo com conhecimento de causa, porque modéstia à parte, eu pesquiso o negócio a fundo, a ponto de, quando eu pesquisei sobre a congregação cristã no Brasil, inclusive a CPD tem um livro muito bom, que é o livro do pastor Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias, a congregação cristã está ali, no meio. Mas o próprio pastor Raimundo de Oliveira, ele diz que não é uma seita, mas tem elementos. Mas quando eu pesquisei, quando eu estava pesquisando sobre... Olha, eu ia, com toda sinceridade, eu ia no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Teve um dia que eu passei o dia no Salão do Reino, ouvindo as palestras deles. Eu fui à congregação cristã. Eu cumprimentei os irmãos com ósculo santo, porque é uma coisa comum. Os homens ali se cumprimentam, o camarada não sabia que eu não era de lá. Eu tive que ali participar de algo que a gente acha meio esquisito, mas... né? Cumprimentei os irmãos lá com ósculo santo, ouvi lá, inclusive o camarada estava dirigindo, perguntou se a palavra estava comigo. Ele olhou para mim, está com você a palavra, irmão? Olhou assim para mim, falou isso, eu fiquei quieto, não falei nada, porque eu estava lá só para pesquisar. Então veja, e eu sei que tem pessoas boas lá, eu tenho inclusive parentes da minha esposa tem um tio que é da CCB, e é uma pessoa muito agradável. Então nós não estamos aqui dizendo de maneira nenhuma que as pessoas que estão lá são pessoas ruins, são pessoas que... Veja, são pessoas boas, realmente. Mas a gente está falando aqui do movimento em si, de como ele começou e esse desvirtuamento que a gente vê. Claro que é complicado, que acaba inviabilizando até uma história que seria muito bonita, né? Possivelmente até... Gunnar Wing e Daniel Berg tendo vindo no mesmo navio que o irmão... A história deles narra isso. Então. Gunnar Wing e Daniel Berg foram os fundadores da Assembleia de Deus um ano depois, eles sempre colocam isso, um ano depois, que vieram no mesmo navio e que o Franciscon veio para o sul. Não é? Na verdade, a ideia dele, a princípio, era se estabelecer Rio de Janeiro e São Paulo, mas ele acabou vindo para o Paraná, e se estabeleceu nas regiões de Santo Antônio da Platina, porque é uma região de terra muito produtiva, e imagino que ali ele viu condições apropriadas para iniciar o clima também, né? O clima, toda essa estava condição. Acostumado com o clima mais frio, né? É isso aí. Então, essa questão. Mas está aí a resposta para o nosso irmão Jordak. Agora, o Juan Patrick, ele faz uma pergunta aqui interessante. O espírito
daquele que não é salvo não volta para Deus? Agora, para essa pergunta aí, tinha que ter aquele negócio, rufem os tambores, tal e tal, porque é a pergunta número 200, né? Olha aí. Que benção. Pergunta 200. 200. O espírito do salvo não volta para Deus. Bom, irmão... Do não salvo. Do não salvo. Do não salvo, né? Irmão Juan Patrick, precisa ver o que o irmão entende, só assim, não estou provocando, irmão, só para... O que o irmão entende por voltar para Deus, né? Porque voltar para Deus, ali em Eclesiastes 12, não quer dizer que a pessoa é salva, né? Automaticamente. Quando diz que o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu, isso aí, à luz do contexto, que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? A Bíblia é análoga. Então, quando você estuda outras passagens, para você ter um corpo de versículos, porque a doutrina, ela não se fundamenta num versículo isolado. Em escatologia acontece muito isso. As pessoas pegam um versículo e falam, olha, aqui a Bíblia é clara e não sei o que e tal e tal. Só que o que acontece? A Bíblia tem versículos que apresentam a verdade de maneira geral e tem outros versículos que pormenorizam aquela verdade geral. Então, quando você começa a ler outras passagens, você vai ver que a Bíblia vai deixando tudo mais claro. Então, essa é a questão. O texto de Eclesiastes 12:7 diz que o espírito volte ao pó como era, aliás, o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu. Isso aí significa o quê? Significa que todos os espíritos, independentemente do salvo ou não salvo, ficam sob o controle de Deus. Porque Deus está no controle de tudo, não é o diabo que está no controle. Quando a pessoa parte para a eternidade, a sua parte espiritual, a sua parte imaterial, o seu homem interior, que é formado por espírito e alma são indivisíveis. Embora sejam partes diferentes, elas estão intimamente ligadas, constituindo o homem interior. Quando uma pessoa morre, a parte material se separa da parte imaterial. Então a parte material, ela vai para a sepultura, ela é lançada no mar, ela é cremada, etc, etc. A parte material. A parte imaterial, espírito e alma, fica sob o controle de Deus. Ah, irmão Ciro, mas espírito e alma não se separam? A alma volta para Deus e o espírito vai para outro lugar ou vice-versa? Não. Claro que a Bíblia ora chama de espírito, ora chama de alma. A Bíblia não diz espírito mais alma. Mas quando eu digo que a Bíblia explica a própria Bíblia, é que você vai perceber, estudando a Bíblia, que espírito e alma não se separam. A Bíblia é clara ao mostrar isso. Tem passagens que explicam, Hebreus 4:12, a palavra penetra na divisão, mas estão unidos. Não é que se separam, é o homem interior, né? Então, quando uma pessoa morre, essa parte espiritual ou essa parte imaterial fica sob o controle de Deus. E é Deus que pode tanto levar para o paraíso, que é a antessala do céu em toda a sua plenitude, como também lançar a pessoa no Hades, que é a antessala do Guiena, que é o inferno propriamente dito. Não é? Porque o ímpio que morre agora, a sua alma e espírito não vai direto para o inferno final, vai para o Hades, que é um inferno, mas é mais precisamente uma antessala do inferno final. Tanto que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma, temei antes aquele, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ali já é o Guiena, porque alma e corpo, quando houver a ressurreição e alma e corpo estiverem unidos, aí sim é que a pessoa vai para o inferno final. Hoje, a pessoa que morre, o corpo vai para a sepultura, né? Grosso modo, alma e espírito vão para o Hades. Agora, Deus, que está no controle de tudo, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos idólatras, aos mentirosos, etc. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É aí que o próprio Deus vai, né, executar, porque
Então, respondendo objetivamente, o espírito do salvo não volta para, do não salvo, né, não volta para Deus, volta, mas voltar para Deus aí é no sentido de ficar sob o controle. Mas não é só o espírito, é espírito e alma, porque nós não defendemos também aquela doutrina do sono da alma, que a alma fica dormindo junto com o corpo. A Bíblia não ensina isso, porque a Bíblia mostra claramente que a alma está consciente. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, a Bíblia fala lá dos mártires do período tribulacional que vão estar conscientes debaixo do altar de Deus, inclusive clamando, né? Porque vão estar conscientes. Maravilha, tá joia. O pastor Reinaldo chegou ali. Pastor Reinaldo que hoje fez a abertura do núcleo do CETAD Bilar na cidade de Itapetininga, em São Paulo, né? Deus abençoe. Vamos lá, essa aqui é boa, meu pastor. O pastor Francisco Alana Alves, ele faz uma pergunta e pede uma posição, né, a respeito daquilo que pensa a visão assembleiana sobre a diferença de ser batizado no Espírito Santo e de ser batizado com o Espírito Santo. Bom, a rigor, batismo no ou com é a mesma coisa, porque a partícula ali, a preposição no grego, permite tanto em como com, né? Tanto no como com o. Na nossa versão corrigida de Almeida, empregou-se com o. Não é? Mas, quando a gente explica a doutrina, inclusive na nossa declaração de fé, em livros, você vai encontrar o termo batismo no, porque a rigor, a pessoa batizada, ela é imersa, ela é mergulhada em, não é? Então, por exemplo, no batismo em água, a pessoa é mergulhada na água, porque batismo significa justamente mergulho. Então, não há diferença a rigor entre batismo com o, porque o Espírito Santo vem sobre a pessoa, e o batismo no, porque a pessoa também ela é imersa no poder, na dimensão carismática, na dimensão do Espírito, não é? Agora, a diferença existe entre batismo no e batismo do. Aí tem diferença. Batismo no e batismo com são sinônimos. Batismo com o Espírito e batismo no Espírito são sinônimos. É a bênção posterior à salvação que a pessoa busca, um revestimento de poder. Agora, o batismo do Espírito, que é quase igual, sonora, inclusive o som é parecido, mas a partícula aí muda completamente, porque muda até o batizador. Porque o batismo no Espírito, quem batiza é Jesus. João Batista foi claro dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza o crente no Espírito Santo. Agora, o batismo do Espírito é o batismo cujo agente é o Espírito Santo. Isso aí na conversão, quando a pessoa é salva, o Espírito Santo, então, ele, por assim dizer, insere o salvo no corpo de Cristo, na igreja. Então é um tipo de batismo também. É o batismo do Espírito, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Então, a rigor, diferença entre batismo no Espírito e batismo com o Espírito não tem. A diferença é entre batismo no ou com o Espírito e batismo do Espírito. Aí sim tem uma diferença. Não sei se deu para entender, falando tanto com, do, no, não é? Ficou bem claro, né? No Espírito e com o Espírito é a mesma coisa. E quando se fala, porque o batizador é Jesus. E quando se fala do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo fazendo o ato de inserir a pessoa salva, não é, no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o próprio pastor Francisco fez a outra pergunta, que está relacionada também com o movimento do Espírito e baseado no texto de Atos 2. As línguas que foram faladas ali são só espirituais ou foram também idiomáticas? De Atos 2, né? Isso. Olha, as línguas ali, elas foram sobrenaturais, sem dúvida. Não tem dúvida de que elas são espirituais, no sentido que elas são sobrenaturais. Agora, as línguas que vêm da parte do Espírito, nós até falamos aqui numa outra ocasião, que elas podem ser glossolálicas ou xenolálicas, né?
usando aqui um termo técnico, mas vamos explicar. Glossolalia e xenolalia. Glossolalia é um termo geral para falar das línguas que vêm da parte do espírito. Qualquer tipo de língua, não importa. Alguém diz, é uma língua que ninguém conhece, mas se vem do espírito, é glossolalia. É uma língua que é conhecida na terra, só que aquele que está falando não sabe, ele está sendo usado por Deus. Então, glossolalia é um termo geral. Agora, xenolalia está contida, de certa maneira, na glossolalia, mas é um termo específico para falar das línguas como idiomas, como línguas aqui da terra, línguas ou dialetos, que são conhecidos aqui na terra, mas vêm da parte do Espírito. O que aconteceu em Atos 2? Em Atos 2 foi um milagre muito grande, que a gente não pode simplesmente reduzir a esse tipo de explicação, se foi língua idiomática ou não. Ali foi muito mais que isso, porque pare para pensar, ali havia cerca de 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, era um lugar amplo, possivelmente era a casa de Maria, ali parente de Barnabé, porque naquele cenáculo não dava para caber tanta gente, né? Onde eles se reuniram inicialmente, ali era o lugar para os 12 apóstolos, que Jesus se reuniu com eles. O lugar onde havia cerca de 120 pessoas, possivelmente era na casa de Maria, porque Maria, pelo que tudo indica, tinha uma casa grande, porque quando Pedro saiu da prisão, que o anjo ali foi e as portas abriram por si mesmo, e Pedro foi lá para a casa de Maria, onde Tiago estava lá e os irmãos. Então, dá a entender que havia uma reunião na casa de Maria e tinha muita gente. Então, possivelmente, no dia de Pentecostes, também estavam na casa de Maria, ou num lugar mais amplo. Mas pense bem, 120 pessoas, todas falando ao mesmo tempo, porque o Espírito Santo veio sobre elas. Nós que somos pentecostais, nós sabemos o que é isso. Todos orando ao mesmo tempo, glorificando a Deus, e um fala em língua, e o outro fala glória a Deus, o outro já fala em língua, naquele momento de glorificação a Deus. E era um momento de glorificação a Deus, porque a Bíblia diz ali que eles não estavam a rigor transmitindo mensagens proféticas, eles estavam glorificando a Deus. Eles estavam falando palavras de glorificação a Deus, só que eles falavam pelo Espírito Santo, e as pessoas que estavam em volta, as pessoas que chegaram para ouvir, quando ouviram aquele barulhão, aquele barulho, aquele estrondo, chegaram perto para ouvir, elas começaram a entender na sua língua, e ali tinha pessoas de várias nacionalidades. Então pense bem, o irmão que não sabia falar um determinado idioma, mas ele falando pelo Espírito, falava, só que veja, ele estava falando em meio a várias pessoas falando ao mesmo tempo. Quem estava de longe, inclusive, não conseguia identificar nada. Aquilo ali imagine várias pessoas falando ao mesmo tempo. Só que chegava no ouvido das pessoas, nitidamente a mensagem na língua delas. Então, no idioma, né? No idioma delas. O milagre foi muito grande, porque alguns teólogos até falam de um duplo milagre, né? O milagre não só a língua que caiu, porque de fato foi uma língua, diz a Bíblia que línguas repartidas como que de fogo, repousaram sobre cada um deles, mas muitos dizem que o Senhor operou um milagre até na audição das pessoas, porque aquele vozerio corria e o Espírito Santo condicionava de tal modo que chegava no ouvido de cada um, na língua que a pessoa entendia. Então veja que é algo do céu, é algo extraordinário. Não é essa brincadeira. Hoje em dia tem pessoas que brincam, tem pregador que brinca e tal, ele pega o microfone e diz, eu quero ouvir uma rajada, e tal, e o pessoal começa a falar como se fosse mecanicismo. Não, meu irmão, isso é coisa do Espírito. Não é você que fala quando você quer, é o Espírito Santo que acende um fogo dentro de você, e aí você abre a boca e fala. Claro que é você que está falando, mas é pelo Espírito. Não é o pregador que manda, não é o pregador que manda, não é você que fala. O pregador mandou, eu vou falar porque eu sou pentecostal. Ou senão a gente vê aí lives, o camarada está falando daqui a pouco, começa a falar em línguas. Irmão, para com isso, né? Isso é coisa séria, não é brincadeira. Tem gente brincando. Eu não gosto de brincadeira, tem até um humorista gospel aí que faz essas brincadeiras. Quando manda para mim, que eu vejo a cara dele, eu já apago direto. Nem ouço, porque eu detesto esse tipo de brincadeira,
porque não se brinca com o dom do Espírito, né? Então, respondendo objetivamente, pastor Rex, porque as horas já nos mandam parar, não é? Foram. As línguas, claro, elas são, independentemente, no dia de Pentecostes foi, claro, foram línguas que eram conhecidas na terra, mas quando você lê lá as cartas de Paulo, 1 Coríntios especialmente, capítulos 12 a 14, você vê que também podem ser línguas que Eu não me recordo agora, pastor, talvez você se lembre, se foi o próprio pastor Antônio Gilberto ou um outro desses nossos já mais antigos, que certa feita, pregando ou ouvindo uma mensagem, quando o indivíduo falou em língua estranha, ele deu a interpretação baseado no idioma sim, que foi falado na língua. Eu não me recordo qual dos foram. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo na Assembleia de Deus em Cordovil, aqui no Rio de Janeiro. Se tiver alguém aqui de Cordovil e estava naquele dia, pode confirmar. Eu preguei por graça de Deus e depois, no fim da pregação, quando eu fiz uma oração, Deus me deu algumas línguas. E eu fui falando aquelas línguas, eu percebi que era uma mensagem e eu falei durante um certo tempo várias línguas, né? Porque foram variedades de línguas, de fato. E a gente percebe, eu percebi ali que eu estava falando algo, parecia hebraico, árabe, alguma coisa assim, misturou tudo na hora, mas eu falei e parei. Eu parei num determinado momento, porque eu vi que não teve interpretação. A Bíblia diz, né, que não havendo intérprete, esteja calado. Só que quando eu parei a oração e me sentei, o pastor Antônio Gilberto, que estava presente, saudosa memória, pediu a palavra e disse: olha, irmãos, o irmão Ciro aqui, quando estava orando, Deus deu a ele algumas línguas. E uma dessas línguas foi o hebraico. E ele falou frases inteiras em hebraico, claramente. E o que foi falado foi o seguinte: eu sou o Supremo Senhor, estou no meio de vós. Isso foi falado e repetido, né? Então, quer dizer, esse é um exemplo de que a língua era uma... Eu me lembrava do episódio, só não lembrava bem certo como tinha acontecido. Sim. Mas é isso aí. Esse é o fato que eu queria destacar, justamente para reforçar essa questão das línguas serem espirituais nesse aspecto, né? E também, em algum momento, idiomáticas também. Porque, na verdade, o Espírito Santo é quem tem liberdade para fazer como ele quer. E no tempo apropriado, no momento apropriado, ele faz a obra, né? O importante nesse ponto aí é que aquele que está falando não sabe a língua. Alguém no auditório pode saber. O milagre não está no fato de ser, porque muita gente às vezes leva para esse lado e diz: não, era idiomas. Quando Paulo falou, eu falo mais línguas do que vós, é porque Paulo era um poliglota. Não. Paulo fala claramente que é preciso orar para poder interpretar. Então ele está falando de coisa sobrenatural. Coisa do espírito mesmo. Claro que Paulo era um poliglota. Paulo falava pelo menos aí o hebraico, o grego e o latim, né? Porque Paulo também certamente conhecia o latim. Ele era um poliglota. Não tenha dúvida. Mas não é nesse sentido que ele falou. Ele falava, claro, ali das línguas da parte do Espírito. Mas quem é batizado com o Espírito Santo sempre vai falar em línguas? É a pergunta da irmã Slaine. Eu posso até fazer aqui, eu posso até parafrasear os nossos irmãos calvinistas, né? E dizer que uma vez batizado, batizado para sempre, né? Porque o batismo com o Espírito é assim, a pessoa recebe e ela não vai perder, né? Não vai perder. Agora, a irmã pergunta se a pessoa vai falar sempre em línguas. Essa língua que vem como evidência de que a pessoa é batizada no Espírito e que também é para edificação pessoal, se a pessoa mantiver a sua comunhão com Deus, ela sempre vai falar. Ou na sua oração em particular, ou em público, no momento de glorificação a Deus, se ela estiver em dia, né, com Deus, ela sempre vai falar. Agora, Deus não usa vasos sujos. Se o vaso estiver sujo, aí complica. Como que a pessoa vai falar em... Ela não é que ela perdeu o dom foi dado, mas a pessoa não vai falar, não é porque ela perdeu o dom, é porque ela não está em condições de falar. Se não tiver um canal de ligação com o Espírito Santo que flui, a coisa não vai acontecer. É verdade. Agora, não se deve confundir essa língua que está ligada ao batismo no Espírito Santo, que é uma evidência, é uma língua para edificação pessoal, com a variedade de línguas.
Porque essa língua que foi dada no batismo é algo residente, algo que a pessoa recebeu de fato. E o Espírito Santo vai ajudar a pessoa a falar, quando ela estiver orando, vai virar essas línguas. Agora, quando Paulo fala de variedade de línguas, é algo momentâneo, esporádico, que nem sempre as línguas que a pessoa falar vai ser, porque tem gente que pensa que toda língua que ela fala é uma mensagem de Deus. Não. Nem sempre. Nem sempre, né? A língua é para edificação pessoal, mas às vezes você percebe. Eu posso falar por experiência própria, que eu sou pentecostal, né? Então eu estou orando muitas vezes e eu começo a falar em línguas para minha edificação. Deus vai me dando. Mas às vezes eu estou pregando, no fim da pregação especialmente, eu já estou terminando, vou fazer uma oração no final, e eu percebo que a língua que eu estou falando não é mais de glorificação a Deus. É algo que Deus está me dando naquela hora, é uma mensagem. Deus está dando naquela hora. É uma inspiração. Isso é a variedade de línguas. A variedade de línguas é algo que vem da parte do Espírito. E a hora já foi, hein? Foi. Eu estou aguardando que já passou 1 minuto e não encerrou. Também. Mas vamos lá. Gente, Deus abençoe. Quarta-feira terá mais. E ajude-nos a divulgar, não é, essa live sempre às quartas-feiras, ao vivo aqui com os irmãos. E na quinta, disponibilizaram também em nosso canal no YouTube, CETADB. Nos ajude nessa divulgação, porque com isso nós vamos conseguir atingir os objetivos. Alguém perguntou ali se cremação é pecado ou não. No nosso curso de formação de obreiros, o pastor João Antônio responde essa questão a respeito da cremação. Mas nós vamos adicionar essa pergunta aqui também na live, vai entrar na sequência e será uma bênção aqui a oportunidade que teremos. Meus irmãos, Deus abençoe o pastor Ciro com as considerações finais, porque o tempo urge. Amém. Só agradecer aí, que Deus abençoe a todos. Abençoe o irmão, Amém. a irmã Eliane, toda a família CETADB e os nossos professores, alunos que estão presentes. Um grande prazer participar aqui de mais uma live. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Até a quarta-feira. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, coloque lá no comentário também da nossa página no YouTube e nós estaremos aí respondendo aos amados. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Ciro. Saudações aí. Saudações para a família. Amém, igualmente.